Bênção estar aqui com vocês. Vocês estão bem? Sim. Felizes? Sim. Amém. Espero que vocês estejam animados para tudo aquilo que Deus tem para poder derramar ainda hoje. Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Senhor, nós somos gratos porque mais uma manhã suas misericórdias se renovaram sobre nós. Mantenha o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos, a nossa mente alerta, para que a tua palavra possa cair no bom terreno do nosso coração e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Me ajuda, Senhor, porque a minha palavra é fraca, eu sou limitada, mas o Senhor é soberano e todo-poderoso. Esteja conosco. Amém. Você pode se assentar. O que Jesus está fazendo agora? Você sabe me responder isso? O que Jesus está fazendo neste momento? Lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, se você quiser abrir a tua Bíblia, eu vou ficar por ali. Na parte B do versículo diz assim: Ele vive sempre para interceder por eles. Eu acredito que talvez uma das doutrinas mais simples e mais negligenciadas da igreja hoje é a doutrina da intercessão celestial de Jesus Cristo. Quando nós falamos da intercessão de Cristo, a gente está falando daquilo que Ele está fazendo agora, o que Ele está fazendo nesse momento. Para muitas pessoas, o Jesus funcional, Ele não está fazendo algo nesse momento, para falar a verdade. Tudo aquilo que a gente precisa para a nossa salvação já foi feito, já foi concretizado, realizado. Mas não é bem assim que o Novo Testamento apresenta a obra de Jesus Cristo. Para poder entender como essa doutrina tem sido negligenciada, tenta comparar essa doutrina à doutrina da justificação, a respeito da qual nós sempre conversamos, sempre falamos a respeito da obra expiatória de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso, porque, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, por meio da obra de Jesus, por meio da nossa fé nele, nós somos reconciliados e temos paz com Deus. Esse é o aspecto mais contraintuitivo do cristianismo. Nós não fomos justificados depois da gente ter se recomposto, aplumado a vida. Não. Nós fomos justificados quando a gente reconheceu de um jeito franco, honesto, sincero, que nós não somos capazes de fazer isso por conta própria. Então nós conhecemos a obra de Jesus Cristo, nós sabemos que Ele era o Cordeiro imolado desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. E Ele encarnou, assumiu a forma de um servo, se humilhando, viveu uma vida piedosa na qual Ele constantemente, segundo após segundo, dependia do seu relacionamento com Deus, como se Ele fosse o oxigênio da sua vida. E num momento, isso foi interrompido. Na cruz, Jesus, de uma maneira violenta, abrupta, grosseira, teve a sua alma esmagada. Depois de viver uma vida santa, naquele momento Ele recebeu
sobre o seu corpo, sobre o seu coração, todos os pecados da humanidade. Tudo aquilo que você fez no seu passado, tudo aquilo que você ainda vai fazer, Jesus viu naquele momento, na sua crucificação. Eu acredito que a dor de receber toda essa punição foi aquilo que fez com que o seu coração parasse. Acredito que essa dor foi maior do que aquilo que o seu corpo físico poderia aguentar, poderia suportar. Jesus morreu. E à medida que nós cremos na sua morte, nós somos justificados porque Ele morreu por nós. Ele fez por nós. Ele ressuscitou e disse que voltaria. Mas entre a ressurreição de Jesus Cristo e a volta dele já se foram aí mais de 2000 anos. E o que Jesus está fazendo nesse momento? Como eu disse, a gente não precisa especular muito. Ele está intercedendo por nós. A justificação ela está vinculada àquilo que Jesus fez no passado, mas a intercessão dele está associada ao que ele está fazendo nesse momento, agora. O que é intercessão? Em termos gerais, interceder significa que uma terceira pessoa se coloca entre duas partes e argumenta em prol de uma na presença da outra. Um bom exemplo disso é um homem no Antigo Testamento que era separado do povo, escolhido para poder representar a nação de Israel diante de Deus. Era o sumo sacerdote. Todos os anos esse homem era preparado e ele entrava na festa da expiação, no Santo dos Santos. Ele se colocava diante de Deus em prol dos homens, diferente de um profeta que vinha da parte de Deus para os homens, ele vinha da parte dos homens a Deus. Ele entrava ali no Santo dos Santos, oferecia um sacrifício pelo pecado de toda a nação, e se o sacerdote fosse bom, a Bíblia vai dizer isso, se ele estivesse aprovado, o povo estava aprovado. Se houvesse um pecado naquele homem, se houvesse algo que impedisse aquele sacrifício de ser aceito, toda a nação passaria e enfrentaria desgraça, tristeza, ao longo de um ano inteiro, porque o intercessor falhou. Quando Jesus vem à Terra, Ele não vem somente como um salvador, mas Ele vem como um sumo sacerdote. Então, o que a intercessão de Jesus Cristo significa? Significa que Ele está entre os crentes e Deus. Significa que Ele está intermediando essa relação. Mas por que isso? A gente não foi completamente justificado? A obra da cruz não pagou o preço por inteiro? Foi insuficiente? O sangue de Jesus Cristo não deu conta de tudo e agora Ele tem que ficar intercedendo? Não! Porque a intercessão de Jesus Cristo aqui na nova aliança apenas aplica a obra expiatória. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 33, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica.
Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o fato de Jesus estar intercedendo significa que Ele está o tempo todo apertando o F5 na obra da justificação, na corte celestial. Aquilo que Ele fez está sendo atualizado momento após momento, vez após vez, segundo após segundo. Por isso eu separei aqui 3 coisas que a intercessão de Jesus Cristo significa para nós. Primeiro, o fato de Cristo estar intercedendo por nós nos dá segurança de que nunca seremos esquecidos. No Antigo Testamento, a lei mosaica requeria que o sumo sacerdote ele tivesse em seus ombros 2 pedras. Nessas pedras estavam escritos os nomes das tribos de Israel. Elas eram chamadas de pedras da memória. Toda vez que ele entrava no Santo dos Santos, a primeira coisa que Deus via não era ele, mas eram os nomes que estavam em seus ombros. João capítulo 10, Jesus diz: eu conheço aqueles que são meus. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Hoje, à destra de Deus, Ele tem o seu nome gravado em suas mãos. Ele está constantemente nos apresentando diante de Deus. Isso é segurança de que nós não estamos sós. Nós não estamos esquecidos. Você não está à deriva. Ainda que você não ouça, nesse momento, Jesus está clamando o seu nome. Jesus está falando a respeito de quem você é. Ele está no Santo dos Santos, perante a face de Deus, te representando. Espiritualmente nós estamos nesse lugar. Você tem uma tentação, Ele sabe disso. Você está passando por um problema no seu casamento, Ele está vendo isso. Você perdeu um ente querido, está passando por um luto, está enfrentando enfermidade, Ele está lá clamando ao seu favor, mostrando as suas marcas por você. Segunda coisa que a intercessão de Cristo significa que Ele nos amará até o fim. Eu acho que a intercessão de Cristo reflete como que o resgate dele é pessoal, profundamente pessoal. Porque se nós conhecêssemos apenas a morte e a ressurreição de Cristo, que já é muita coisa, mas não a sua intercessão, a gente seria tentado a ver a nossa salvação como algo que é excessivamente formal, né? Jesus veio, se colocou como um cordeiro, sofreu, pagou o preço, ponto final, a dívida está paga, como se Ele dissesse: olha, um beijo, acabei, ok? Está feito, tchau. Mas Ele não para por aí. Não é uma coisa tão mecânica assim. A intercessão de Jesus Cristo reflete o seu coração. O mesmo coração que o motivou a morrer por você, motiva hoje a estar à destra de Deus, lembrando o Pai daquilo que Ele fez. É como se Ele dissesse: opa,
eu estou aqui. O tempo todo eu estou aqui. Reafirmando aquilo que eu fiz. Eu não paro. Eu amo a intercessão de Cristo porque mostra como o amor dele é obstinado, é teimoso. A gente se entrega às pessoas, mas a gente sempre tem um limitezinho, né? Mas Jesus não. A Bíblia diz em João capítulo 13 que ele nos amou até o fim. Isso arrebata a gente para dentro do coração de Cristo. Uma coisa é você conhecer a obra expiatória de Jesus, como ele fez o que fez, por que aconteceu como aconteceu, e todas as outras obras vitais, né, que cercam aquilo que é o cristianismo. Outra coisa é você entender o porquê de Jesus ter feito o que fez. Não é como se ele tivesse tido um lapso de misericórdia, se sacrificado e pronto, não. O amor dele é como um rio estável, contínuo, que não cessa, nunca para, persiste. Então o coração de Jesus está atraído por você hoje, individualmente, tanto quanto esteve no momento da humilhação dele. E ele vai te amar até o fim, essa é uma promessa. E ele não quebra as suas promessas. Até o fim da sua vida, até o fim das suas tentações, até o fim dos seus medos, Jesus te amará, Jesus vai estar intercedendo por você. Terceira coisa que a intercessão de Cristo significa que nós temos confiança. Saber que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, entender que Ele vive sempre para poder interceder por nós, deveria ser um motivo de muita certeza e alegria no nosso coração. Você pode viver sem medo, sem ansiedade, sem se preocupar com condenação, com julgamento, com o inferno, com a morte. Você pode viver num estado de confiança absoluta. Lá em Hebreus, no capítulo 7, Hebreus 7, 23, e aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha como o autor da carta aos Hebreus, ele está colocando um foco especial nesse aspecto atemporal da nossa salvação. Por quê? Porque Jesus não morreu como os sacerdotes do Antigo Testamento. Então a gente não precisa ter medo de, talvez em algum momento, nós não sermos aceitos. Porque o sacerdócio dele é imutável e permanece. Por isso ele salva perfeitamente, ele não deixa nada de fora. Nada fica para trás. A nossa presença na graça de Deus, a nossa presença na família dele, nunca esmorece, nunca morre. É como se a bateria nunca acabasse. Se você está em Jesus, não existe nenhuma área da sua vida na qual ele não possa tocar. Às vezes nós entendemos que ele morreu pelos nossos pecados, mas a gente tem dificuldade de entender que mesmo naquela área mais obscura do nosso ser,
mesmo naquele pecado com o qual a gente luta e é tentado, nós temos a força oferecida por Jesus Cristo para prevalecer. E a lógica dele não é, você pecou, agora você se afasta. A lógica dele é, você errou, ok, chega mais para perto. Quando você entende quem ele é e o que ele fez, você percebe aquilo que te impulsiona para a mudança. Você recebe combustível. Por isso nós estamos seguros, nós temos confiança. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que ele salva perfeitamente, ele está dizendo que o toque perdoador, redentor, restaurador de Deus alcança as feridas mais tenebrosas do nosso coração, da nossa alma. Aqueles lugares que a gente mais se envergonha deles, onde mais a gente é derrotado, envergonhado, humilhado. Lá em Lucas, no capítulo 22, Jesus está tendo, a sua última ceia com os discípulos, e ele começa a falar a respeito daquilo que virá, a respeito das coisas que vão suceder naquele momento. A gente sabe o que acontece depois, momentos de trevas. Os discípulos são dispersados, Jesus sofre, padece. E o que está acontecendo ali na ceia? Os discípulos começam a discutir quem é maior no reino dos céus. Imagina Jesus pensando, rapaz, mas vocês não estão entendendo nada. E aí ele vira para Pedro e diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos clamou, pediu a sua alma para que você fosse peneirado como trigo. Peneirar aqui quer dizer cirandar, Pegar mesmo aquela peneira grande que a avó da gente tinha, Sacudir todo o detrito, tudo que pode ser sacudido e abalado e deixar o grosso. O que Satanás queria fazer com Pedro era humilhar Pedro. Mostrar para Pedro que ele não era tão bom quanto ele achava que era. Você se acha o fortão? O cara fiel, o cara leal, o cara legal? Pois agora eu vou te mostrar quem você é. Mas Jesus diz o seguinte, eu, porém, intercedi por você. Para quê? Para que a sua fé não desfalecesse. Às vezes a gente olha para a gente e faz aquela breve análise, da nossa vida e vê, a parte grossa, a parte que está precisando de um polimento. E a gente tem que lidar com isso, com aquilo que é feio, com aquilo que não está tão bonito em nós. Às vezes nem precisa de Satanás para tentar nos expor, para tentar nos humilhar, mostrar que a gente não é bom o suficiente, que falta alguma coisa. Porque às vezes a gente é especialista em fazer isso. Mas Jesus está dizendo, eu intercedo por você nesses momentos, para que a tua fé não desfaleça. Eu sou contigo. E quando você se converter, Pedro, quando você fizer a volta de novo, fortalece os teus irmãos. Eu vou interceder e você vai fazer a volta. Você entende de fato o que isso significa? A Bíblia é muito realista, O apóstolo João diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem.
Mas, se alguém pecar, saibam que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o Cristo, o justo. Ele não nos perdoa por meio da sua obra na cruz e aí espera que a gente resolva a nossa vida sozinho, né? Desejando uma boa viagem, como eu disse. Ele nos carrega o tempo todo na caminhada da nossa salvação, na nossa ida até o céu. Todas as vezes em que nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos, sabendo que nós estamos indo no nome daquele em quem Deus se compraz. Isso significa que Ele perfuma as nossas orações. Ele perfuma os nossos pedidos. E quando a nossa petição, quando a nossa necessidade chega até o Senhor, não chega como um pedido nosso, mas chega como um pedido de Jesus. Ele abre o acesso, Ele abre as portas, Ele abre o caminho. E nós, livre e desimpedidamente, entramos no Santo dos Santos, diante da face de Deus, com o sangue de Jesus Cristo, cobrindo a nossa identidade. Não mais o nosso DNA, mas o DNA do Senhor Jesus. Não mais o nosso nome, mas o nome dele. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Então para de olhar para você. Não é sobre você. Não é sobre o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer. É sobre Ele. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Se Ele entrou no Santo dos Santos e foi considerado justo, nós somos justos. Se Ele entrou no Santo dos Santos e foi considerado santo, nós somos santos. O que Jesus está fazendo nesse momento? O que Ele está fazendo agora? Jesus está orando por você. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Ele diz: Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso e alívio. Troca de fardo comigo. Entrega o seu fardo, o seu jugo para o Senhor e recebe do fardo dele, que na verdade não é fardo, na verdade não é jugo. Por quê? Porque é leve e é suave. E todo aquele que via a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ah, mas eu sou um pecador, inveterado. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Ah, mas eu sou medrosa. Me falta força. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. Ah, mas eu tenho inseguranças. Minha fé está abalada. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. Vinde a mim.
Como que a gente aplica isso na nossa vida? Simplesmente vá ao Senhor. Passo 2. Repita o primeiro passo. Vá ao Senhor. O que quer que você esteja passando, o que quer que esteja desmoronando na sua vida, onde quer que você esteja preso, isso continua sendo verdade. Jesus está intercedendo por você. Não espere as trevas passarem. Não espere as suas derrotas cessarem. É justamente para esse lugar que Jesus Cristo está dando mais atenção. Ele é atraído por esse lugar. Eu quero orar com vocês. Já vou finalizar para a gente ceiar. Mas eu sinto que algumas pessoas aqui precisam tirar Jesus do túmulo. Você precisa atualizar o teu pensamento, da forma de raciocinar com base nessas verdades. Jesus não está mais no túmulo, Jesus não está mais preso numa cruz. Ele está à destra de Deus, santo, justo, poderoso, com amor inesgotável, que transcende qualquer expectativa que o nosso coração possa ter. Coloca o padrão mais alto, Jesus vai conseguir superar. Se coloque de pé. Aleluia. Que palavra preciosa, que palavra abençoada, preciosa para nós essa manhã, depois daquele mover incrível. Deus ainda libera um pão tão farto para nós. Eu sinceramente acredito que a vontade plena de Deus é que a gente só pudesse cantar, pregar, ensinar sobre redenção, gente. Porque tudo se resume a isso. Tudo se resume a isso. Acho que duas coisas que certamente Deus gostaria que nós ouvíssemos constantemente, ou talvez até o tempo todo. Infelizmente, devido a nossa imaturidade, às vezes Jesus tem que descer de nível e falar de algumas coisinhas tão pequenas, irmãos. E Ele faz isso porque Ele nos ama, porque Ele quer que cresçamos, e para que cresçamos, às vezes é necessário Ele lá no nosso nível pegar e levar a gente para lugares mais altos, pegar na mão mesmo. Mas eu tenho certeza que duas coisas que Jesus gostaria que nós gastássemos o nosso tempo falando, e que a gente realmente amasse ouvir essas coisas. Eu acho que eu posso ouvir na semana 10 mensagens sobre redenção, e dentro disso está justificação, está a graça de Deus, está espírito de ressurreição. São tantas verdades. Na verdade, eu acho que todas as verdades que eu preciso saber estão dentro disso. Eu poderia ouvir 10 mensagens durante a semana sobre redenção que eu não me cansaria. Eu acho que eu ainda choraria na 11ª vez. Se tem uma coisa que nos transforma, é ouvir do amor de Deus, irmão. Se tem uma coisa que nos faz reconhecer tudo que nós precisamos reconhecer da nossa
miséria, dos nossos pecados, é nos deparar com o grandioso amor de Deus, com a graça de Deus. A outra coisa que eu acho que Jesus gostaria muito que a gente ouvisse mais era a partir de redenção nós ouvimos o que nós poderíamos fazer como filhos de Deus, sobre vida abundante, sobre milagres, sobre o sobrenatural, sobre os dons. Eu realmente desejo isso, mas sinto que alguns, quando nós pregamos as mesmas coisas, ouvem como se fossem as mesmas coisas. Sei que ficou meio filosófico, mas acho que deu para você entender. Ouvem as mesmas coisas, mas ouvem como se fossem as mesmas coisas. Às vezes parece a mesma coisa, meu irmão, mas não é. E às vezes você tem que ouvir a mesma coisa 1000 vezes para que ela entre num lugar de revelação. Essa manhã, meu Deus, como Deus me visitou essa manhã, meu irmão. Eu acho que tem 2 minutos que eu parei de chorar. Eu fui tomar café ali atrás, não consegui tomar o café de tanto que eu estava chorando. E simplesmente porque eu estava reconhecendo a presença de Deus, não estava chorando porque minha vida está ruim, isso está ruim, aquilo, não, de gratidão pela bondade de Deus. Estava dizendo para Jesus que eu não quero entrar nesses lugares que particularmente eu entrei. O culto é muito pessoal, eu sei que foi uma bênção para todo mundo, mas eu sei que para mim hoje tem o culto, né? E às vezes você vem aqui num domingo e é um culto para mim abençoado, mas para você foi o culto. Para mim foi isso hoje, nessa manhã. Eu estava dizendo para Jesus, eu não quero entrar em lugares como esse, eu não quero ver o meu coração experimentar coisas como essa e chegar semana que vem eu ter mais um culto. Eu estava chorando, dizendo, Jesus, nos ensina a te adorar de um jeito que atrai a sua presença. Nos ensina, Espírito Santo, falar a coisa certa. O que você gosta de ouvir? Qual a canção que o Senhor quer ouvir? Como o Senhor gosta que te adoremos? Nos ensina, Jesus. Nos ensina a provocar a sua presença, porque são cultos como esse que me fazem permanecer, irmão. E eu quero que você entenda que eu não estou falando sobre que eu permaneço quando simplesmente eu sinto a presença de Deus. É mais do que isso, é porque cultos como esse me motivam, porque me mostram o que é o céu. E aí não permite que o meu evangelho fique chato, que o meu evangelho fique, como eu orei hoje também, dizendo para Deus me ensinar como adorá-lo, e dizendo, Deus, me livra da religião dos homens. Obrigado que essa manhã eu vi que o Senhor ainda tem lugar para me tocar sem pedir, me tocar sem um cronograma, que o Senhor ainda tem liberdade para fazer as coisas do jeito que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, que essa igreja ainda é uma igreja, não se tornou uma religião, que o Senhor nos livre, Jesus, da religião. Nós queremos que essa casa seja um lugar onde o Senhor pode vir nos tocar, e nós na verdade queremos que o Senhor nos toque sempre, e eu creio que o segredo disso está numa adoração pura e genuína, que nasce a partir de uma revelação de redenção. Quanto mais nós entendemos, falei isso semana passada, quanto mais nossa revelação de ressurreição aumenta, mais o prédio pode ser erguido. E ressurreição é redenção. Eu sonho que a gente cante só redenção, os feitos de Jesus, o caráter de Deus o tempo todo, sabe? E é isso que atrai a presença de Deus. É isso que atrai. Às vezes nós queremos ir pelo outro lado, né? A gente quer ficar cantando músicas que ficam invocando a presença. E essas músicas eu acho que tem o seu lugar em algum momento, mas acho que a adoração no Brasil ainda está muito construída na força do braço. A adoração no Brasil ainda está muito construída em vem, aí os instrumentos de percussão vem, e a gente fica cantando uma atrás da outra, invocando, e não entendeu que a maneira mais prática e fácil de se invocar a presença de Deus é reconhecer quem Ele é.
é dizer quem Ele é falar da obra dEle, é falar dos feitos dEle. Quando você começa a fazer isso, você invoca a presença. Na verdade, você experimenta a presença que já está disponível, porque quando você está cantando quem Deus é, você está olhando para Deus, está sendo transformado conforme a imagem dEle. E aí você começa a experimentar a glória dEle, porque você está reconhecendo a glória dEle, reconhecendo quem Ele é. Eu oro para que ainda esse ano nós venhamos amadurecer um pouco mais sobre ter prazer de cantar quem Deus é, de falar quem Deus é, falar da bondade de Deus, como foi essa manhã. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida.